Eu tive uma hemorragia, não tive condições de cuidar da minha filha, então a minha mãe veio para minha casa para me ajudar, para me dar uma força. Nisso eu fiquei pior, né? E fiquei internada por mais de um mês. Por quê? Porque o problema de saúde que eu tenho, eu venho lutando faz muito tempo para ver se eu consigo fazer uma cirurgia, mas eles não querem fazer porque eles acham que eu ainda quero ter mais filhos, né? E eu venho sofrendo com isso. Nisso, eu tenho problema de ansiedade e eu como muito, então eu comecei a engordar demais. Já a minha mãe, aos 55 anos, ela é muito fitness, ela é uma pessoa muito bem cuidada, ela é uma mulher muito bem apresentável, muito bem bonita, apresentável mesmo, né? E daí eu fiquei internada, o período que eu fiquei internada, a minha mãe ela ficou em casa. E o meu marido, ele trabalha muito em home office, ele trabalha em casa, né? Nisso, a minha mãe saía para fazer academia e tudo, mas ela deixava as coisas tudo pronta, tudo arrumada e cuidava também da minha criança. Eu só via a minha filha por chamada de vídeo, né? Mas daí então, o dia que o médico decidiu me dar alta, mas me deu uma alta e falou assim, para eu ter cuidado, para eu não fazer muitos movimentos, né? Porque eu estava tendo muito sangramento no período de 30 dias, né? E a recém eu tinha melhorado um pouco da hemorragia. Tá, beleza, fui para casa, fiquei em casa e a minha mãe continuou lá. A minha mãe ama crianças, ela cuidou de mim muito bem, ela cuida da minha filha muito bem, mas depois que eu voltei, eu observei que a minha filha, ela prefere ficar mais com a minha mãe do que comigo. Nisso eu comecei a ficar depressiva. Por quê? Porque antes a minha filha me procurava muito. E desde o dia que eu voltei do hospital, ela procura mais a minha mãe, não me procura. Mas uma coisa que eu percebi, uma felicidade assim do nada no meu marido. Por início eu achei que ele estava feliz porque eu tinha recebido alta e eu tinha voltado do hospital e eu estava em casa. Depois eu percebi que não era bem isso. A minha mãe começou a vestir umas roupas totalmente diferentes, como que fosse assim uma roupa para provocar. Mas por início eu achei que era coisa da minha cabeça. A minha mãe convenceu o meu marido a ele fazer academia, coisa que eu sempre falei para ele, vamos fazer academia, nós estamos acima do peso e eu continuei engordando. E ele falava que não queria, que não tinha tempo. A minha mãe convenceu ele, né? Um certo dia fizemos um jantar de despedida, porque a minha mãe, ela ia embora pro apartamento dela, que a recém tinha ficado pronto, que ela estava trocando o piso, né? Porque quando ela recebeu, era um piso de madeira e ela não queria, ela colocou porcelanato. E daí, nesse jantar que eu fiz pra gente se despedir, ela deu uma notícia que o meu marido desmaiou. Até o prato dele, como ele puxou a toalha da mesa, o prato caiu em cima dele, ele desmaiou mesmo. Quando a minha mãe abriu a boca e falou assim, eu estou grávida. Ele caiu, do nada. A surpresa, aí eu olhei assim, ela corre, chama o SAMU, pede ajuda, eu fiz tudo o que a minha mãe pediu, né? E o que que acontece? Depois eu falei, mãe, você não tinha falado para mim que estava namorando, que estava com alguém? Ela, é porque eu conheci um rapaz, esse rapaz ele é casado, né? E eu descobri agora por esses dias que eu estou grávida, mas eu vou criar essa criança como filha de mãe solteira, eu não quero nada dele. Gente, a partir desse momento, eu comecei a desconfiar que o filho que a minha mãe estava esperando era do meu marido. E dito e feito, gente. Foi certinho. A minha mãe ganhou neném, veio a fase da minha mãe ganhar neném, abreviando algumas partes aqui, que a história é longa, né? Só que, quando o menino nasceu, o meu irmão, né, nasceu, né, porque ele nasceu da minha mãe, era a cara do meu marido. Não tinha como esconder. Você sabe aquela traição que não tem como esconder? Não tinha como esconder.
que o filho era do meu marido, porque era a cara do meu marido. E de acordo com que ele foi crescendo, foi ficando parecido mais e mais e mais, entende? E eu via uma inquietação da parte do meu marido quando a minha mãe falava assim: olha, eu vou visitar a casa de vocês. Meu marido inventava qualquer coisa para sair. Ela teve um menino, a minha mãe criou, já é um rapazinho hoje, ele é a cara do meu marido. E eu sei que a minha mãe realmente me traiu e ele também me traiu. Os dois me traíram, né? Porque por ela ser minha mãe, ela não tinha que ter se aproximado do meu marido. E por ele ser meu marido, ele não deveria ter faltado com respeito a mim, porque eu não estava ali. Mas isso aconteceu e eu não tenho o que fazer. Porém, depois que eu descobri mesmo, né, eu falei para ele, olha, vamos fazer o DNA? Nossa, ele armou um escarcéu em casa e falou que não queria fazer DNA nenhum, que isso era coisa da minha cabeça, que às vezes a criança nasce parecendo com outra pessoa. E ficou por isso mesmo, gente. Mesmo eu sabendo que o meu irmão é filho do meu marido. E vocês, o que vocês fariam em uma situação dessa? Deixem nos comentários.